Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Irmãos, vamos falar sobre deixar a congregação que você faz parte ou não deixar? Irmãos, esse é um assunto muito polêmico e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, no que nós vamos falar aqui hoje. Irmãos, tem se pregado em larga escala, e já não é de hoje, eu creio que sempre foi pregado no meio das igrejas evangélicas, que você não pode deixar a sua congregação. E isso, irmãos, esse texto, a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação como é do costume de alguns, é o começo do versículo. Irmãos, isso tem sido pregado desde já de muito tempo e tem sido usado como um aval, como um documento escrito, um documento em branco, com autoridade para a classe ungida, a classe dos eleitos do Senhor, dos pastores, pregarem o que quiser. Afinal de contas, a outra classe, a classe dos membros de banco, como eles costumam dizer, a classe dos obreiros, é obrigada a concordar com tudo. Afinal de contas, você não deve deixar a sua congregação. Irmãos, eu quero, em nome de Jesus, trazer a verdade para vocês aqui. Eu não quero, irmãos, incentivar ninguém a sair da igreja, tá? Que isso fique bem claro aqui no começo do vídeo. Eu não estou incentivando ninguém a deixar a sua congregação. Mas eu venho aqui para dizer que esse texto, ele não é como está sendo anunciado em alto e bom tom nos dias de hoje. Que você está numa igreja evangélica X ou Y, A ou B, e dali você não pode sair. Irmãos, não é isso. Tampouco que você é obrigado a estar numa igreja que tem uma placa, um nome de uma denominação e um CNPJ. Não é uma coisa e nem outra. Ali, irmãos, naquele tempo bíblico, no tempo do escritor de Hebreus, muitos, ele está escrevendo para hebreus, para o povo que estava em Jerusalém e adjacências ali. Irmãos, aquele povo, muitos estavam deixando a congregação. Primeiro, o que é congregação? É ajuntamento, é a reunião dos irmãos. Naquela época não existia placa de ministério. Existia em cada cidade os irmãos que estavam congregados, ou seja, reunidos no nome do Senhor Jesus. E alguns estavam deixando a congregação, não estavam indo mais na reunião. Ou por cair na incredulidade, ou principalmente naquela época ali, voltando para a ordem, para debaixo da autoridade dos rabinos nas sinagogas, dos rabinos do judaísmo. Então, irmãos, muitos estavam. Você pega a carta aos Hebreus, você vai ver ele mostrando o tempo todo que o sacerdócio de Cristo, ele é o verdadeiro. E para ele que a lei apontava, e ele é maior do que o sacerdócio de Moisés, dos escribas e fariseus. Então, muitos estavam deixando de crer no Cristo e nos seus apóstolos para voltar ao judaísmo, para voltar a estar confiando nos ensinos dos rabinos e deixando a fé em Jesus. Outros se tornavam incrédulos e não iam mais nas reuniões, na congregação de Cristo. E é isso que estava acontecendo. Naquela época lá, como eu já disse, não tinha igreja tal, igreja A, igreja B. Não, irmãos. Então, eles estavam deixando os ensinamentos do mestre. E isso nós não podemos fazer. Então, que fique bem claro, não estou incentivando ninguém a voltar para o mundo, para as práticas do mundo. Eu não estou insinuando aqui, nem incentivando ninguém a andar segundo seus próprios prazeres, a andar segundo o curso desse mundo. Mas eu não posso deixar você na dúvida. Às vezes você está passando por um problema dentro de uma igreja. Você está vendo ali que a palavra de Deus não é ensinada da maneira correta. Você está vendo ali escândalo, mau exemplo. E aí você é bombardeado com várias flechas de medo, onde se você deixar aquele lugar, você é amaldiçoado. Porque foi ali que Deus te colocou. O versículo 25, que é tão usado, ele fala assim, ó, não deixando a nossa congregação, de Hebreus 10, tá, irmãos? Como é o costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Então você já admoestou, você já alertou a igreja muitas vezes,
E você não é ouvido. Você fica igual o João Batista, né? Uma voz que clama no deserto. E ali você não se sente bem, você não tem vontade de chamar ninguém, de convidar ninguém para ir nesses cultos. Você vê que os líderes, apesar de ter muitas pessoas ali fiéis a Deus, você está vendo que o líder está olhando só para os seus próprios interesses, só para as suas próprias doutrinas, as doutrinas do seu ministério. E ele não quer um compromisso, não está aberto ainda para o entendimento das Sagradas Escrituras maior ou para um real compromisso com Deus. Às vezes você está diante de um pastor que adulterou. Ah, mas eu creio no perdão de Deus. Eu também creio, em nome de Jesus. Só que o perdão de Deus para a salvação é uma coisa. A pessoa está apta para liderar uma igreja é outra. Um dos requisitos que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e para todos nós, está lá nas cartas de Paulo a Timóteo, é que o pastor ele deve ter bom testemunho dos de dentro e dos de fora também. Aí muitas vezes os pastores, depois de já serem consagrados pastores, depois de já estar na frente de uma igreja, caem em adultério. E ao invés de serem retirados do ministério, né, ninguém está falando que eles não vão receber o perdão de Deus. Se arrependerem, vão receber o perdão de Deus. Mas não estão aptos para continuar na liderança de uma igreja, porque isso é coisa séria. Eu não estou aqui julgando, dizendo que vão para o inferno, que não tem mais perdão. Irmãos, é difícil quem comete esse ato já conhecendo o evangelho ter perdão. É difícil demais, porque a pessoa se entregou de uma maneira tal a chegar a esse ponto. Porém, irmão, se arrepender verdadeiramente, vai haver perdão. Mas para pastorear a igreja, não está apto mais. E às vezes o irmão está ali alertando, a irmã está ali alertando, e quando decide sair da igreja, essa pessoa que é taxada como errada. Olha a situação, meus irmãos, misericórdia. Então, se a igreja que você está não está mais, você vê claramente. Se você é novo na fé, aconselhe com alguém que você confie. Se está passando por essa situação e você é novo na fé, se aconselhe com alguém que você confie, com alguém que tem um bom testemunho a respeito do que você deve fazer. Mas se você é maduro, está vendo que claramente ele não segue mais a orientação da palavra de Deus, irmão, ora, busca a orientação de Deus e procura, sim, irmãos sinceros. Você pode, sim, de uma congregação para outra, tá trazendo o significado de congregação para os dias de hoje. Você pode, sim. Ah, e se na minha cidade não tem nenhuma igreja onde eu vejo a doutrina bíblica sendo ensinada da maneira correta? Horas, reúna esse conceito de igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja não está limitada a um CNPJ, a uma placa. Pessoas que estão dispostas a negar a carne e a receber os ensinamentos do Messias, elas são igreja do Senhor. Então se reúna, busca se reunir com essas pessoas. Você pode começar a ensinar a palavra se você tem um preparo para isso, se você está de acordo com a orientação da palavra de Deus, se você é homem, se você é marido de uma mulher, se você cria, né, os seus filhos na sujeição da palavra de Deus, se você não é neófito, né, se você já tem um tempo na caminhada, se você tem um bom testemunho, tanto para com aqueles que são da igreja, quanto para aqueles que são de fora. Agora, se você não se encaixa nesses requisitos, se você não é uma pessoa madura ainda, se você não, né, não se encaixa nesses requisitos por algum motivo, ou não tem esse chamado, procure pessoas que ensinem realmente a palavra de Deus, que queiram um real compromisso com a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso com tristeza. Bom seria se todas as igrejas obedecessem à palavra de Deus. Mas está escrito que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. Então, se eu chego numa cidade pequena e ali tem uma igreja que o líder é um adúltero e todo mundo sabe e não faz nada, a outra igreja faz campanhas e mais campanhas para arrancar dinheiro do povo, suponhamos que tenha só essas duas. Eu tenho que escolher uma então, porque eu sou obrigado a congregar. Congregar é isso. Eu tenho que estar num lugar e pronto. Não importa se eu concordo, se eu não concordo. Não, irmãos. Não é isso. Irmãos, busca meditar. Qual a melhor forma no seu caso? Eu não estou dizendo isso para ninguém dar vazão à carne. Isso não é pretexto para ninguém voltar para o mundo, para ninguém afastar do Senhor. Só que num tempo de falsos profetas, isso tem que ser falado, sim. Porque muitas vezes o sincero é que é bombardeado com textos fora de contexto. Ah, não deixa a sua congregação.
Então eu alugo um lugar, faço o cadastro lá na prefeitura, tiro o CNPJ, e ali é a congregação. Quem chegar ali, não importa o que eu prego, a pessoa tem que ficar. Não, irmãos. A cobertura espiritual é a palavra de Deus. O que não passa é a palavra de Cristo. O que a pessoa não pode deixar é Cristo. Então medita em tudo que eu estou falando aqui. Volto a dizer, não estou incentivando ninguém a sair da igreja, mas cada caso deve ser analisado à luz da palavra de Deus. Cada caso deve ser minuciosamente analisado, porque fé é um assunto sério. Caminhada com Cristo é um assunto sério. Que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Quero pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para que esse vídeo seja divulgado e outras pessoas possam assistir. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.